Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a sociedade brasileira recebeu hoje de maneira estarrecida uma informação muito grave. O jornal Folha de São Paulo hoje publicou as provas de que o escritório de advocacia que representava o presidente Lula no processo do chamado triplex do Guarujá foi monitorado, foi feita uma interceptação telefônica criminosa, ilegal, e a estratégia da defesa, a conversa entre os advogados e os clientes eram acompanhadas em tempo real pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e pelo juiz Sérgio Moro. Senhor presidente, essa informação é gravíssima. Ela atenta contra o Estado democrático de direito no nosso país. A Lei 8.906 de 94 é inequívoca no seu artigo 70. São direitos do advogado a inviolabilidade de seu escritório ou seu local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativa ao exercício da advocacia. Senhoras e senhores, a informação de que o juiz Sérgio Moro autorizou esta interceptação criminosa, como já havia autorizado a interceptação de uma presidenta da República, é flagrantemente ilegal. Viola uma das mais importantes prerrogativas da atividade profissional dos advogados e mergulha o Brasil no rol de países aonde o Estado democrático de direito é rasgado diante do avanço do fascismo. A Lava Jato, senhor presidente, mais do que nunca se revela como um projeto de poder. Na época, quando questionado pelo falecido ministro Teori Zavascki, Sérgio Moro se desculpou e disse que havia cometido um equívoco. Mas não, senhor presidente. Hoje, nós já sabemos que aquela interceptação nunca foi destruída e que foi utilizada pelo Ministério Público Federal, foi utilizada pela Polícia Federal, que acompanhava, pasmem os senhores e as senhoras, em tempo real, pelo menos 14 horas de gravação das conversas entre os advogados e os clientes. Nem na ditadura militar, nós temos notícia de que no Brasil tamanha imoralidade, tamanho crime tenha sido cometido. Mas pergunto a vossas excelências, aonde estão os envolvidos nesse crime? O juiz Sérgio Moro, os procuradores, os delegados da Polícia Federal envolvidos foram punidos? Foram investigados pelos órgãos de controle e fiscalização? Não, senhor presidente. Os criminosos foram promovidos. O juiz criminoso virou ministro da Justiça. Os delegados envolvidos no crime trabalham na sua assessoria no Ministério da Justiça. Os procuradores, aqueles que continuam na ativa, alguns já se aposentaram, trabalham para abocanhar bilhões de reais da Petrobras, ganham fortunas em palestras e debocham da sociedade brasileira, da magistratura, do direito, se tornando verdadeiros golden boys que enriquecem às custas do contribuinte e às custas da Lava Jato. Esse fato já ganhou repercussão internacional. Qualquer estudante do primeiro semestre de Direito tem a exata noção da gravidade do que nós estamos falando. E é evidente, senhor presidente, que tal fato é mais do que suficiente para que a defesa do presidente Lula possa pedir a anulação deste processo, a total nulidade desta investigação e, portanto, da sua condenação
e dos julgamentos que ocorreram, senhor presidente, para concluir. Não há sombra de dúvidas das ilegalidades cometidas, tanto pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e também pelo juiz Sérgio Moro. Doutor Gebran, no TRF4, o desembargador Provento poderia também ter tomado providências, responsabilizado os agentes públicos envolvidos nesse crime, mas optou por outro caminho. E, de certa maneira, também é cúmplice deste esquema criminoso, que ofende a democracia, que revela perseguição ao presidente Lula. Esta ação odiosa de um projeto de poder que transformou Jair Bolsonaro e sua quadrilha de milicianos, presidente da República, e o algoz criminoso Sérgio Moro e ministro da Justiça. Liberdade para o Lula e anulação total desse escândalo. Eu quero ainda deferir o pedido